Sexta-feira, 27 de setembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta sexta-feira celebramos a memória de São Vicente de Paulo, presbítero, e a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que é alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Meu querido irmão, minha querida irmã, a profissão de fé do apóstolo Pedro, que hoje se proclama como Evangelho, prepara o começo da viagem ou subida de Jesus para Jerusalém. Na narração do episódio, Lucas segue Marcos nos três momentos básicos do seu desenvolvimento. Primeiro, sondagem de Jesus sobre a opinião que a multidão e os seus discípulos têm dele. Ontem vimos o fundo histórico bíblico das opiniões do povo sobre Jesus. Segundo, profissão de fé messiânica de Pedro: Tu és o Messias de Deus. Terceiro, primeiro anúncio por Jesus da sua paixão, morte e ressurreição. É uma correção de perspectiva a respeito do Messias esperado pelos judeus e pelos discípulos, como glorioso restaurador político do reino de Davi. Mas Lucas apresenta também as suas peculiaridades. Primeira, o começo, uma ocasião em que Jesus estava orando. Acréscimo característico de Lucas, que alude sempre à oração nos momentos importantes da vida de Jesus. Segunda, não identifica a geografia do ato, que Marcos e Mateus situam em Cesareia de Filipe, a uns 40 quilômetros a nordeste do Mar da Galileia, perto das nascentes do Jordão e do Monte Hermon. Terceira, suprime a reprimenda de Jesus a Pedro por se opor ao plano de um Messias sofredor. Finalmente, coincide com Marcos em suprimir a parte do primado eclesial de Pedro, que tanto relevo adquire em Mateus. Quem sou eu para ti? Como aos apóstolos, essa é a pergunta pessoal de Jesus a cada um de nós. Só um amigo se pergunta: Que pensas tu de mim? Para responder a tal pergunta de Cristo, são necessárias duas condições: conhecê-lo intimamente, isto é, com a experiência da fé, e, além disso, amá-lo. A pergunta sobre Jesus é inevitável na nossa vida, porque é a interrogação fundamental sobre a nossa própria identidade cristã. Não é a mesma coisa saber dele pela história do que conhecê-lo pessoalmente como a um amigo íntimo. Num mestre de espírito, o mais importante é a sua doutrina. Não é esse o caso de Cristo. O mais atraente da sua pessoa é que ele vive hoje como ontem, vive em cada época da história, em cada homem e no mundo. Vive pelo Espírito na comunidade eclesial, em cada crente, em mim mesmo. Por isso, a pergunta de Jesus não perde nunca a atualidade. Quem sou eu para você nesse momento da sua vida? A resposta a essa pergunta está condicionada e é condicionante. Está condicionada, primeiro, pela nossa própria fé mais ou menos adulta. Segundo, pela nossa prática religiosa mais ou menos assídua. E terceira, pela nossa própria estrutura psicológica, com as suas preocupações vitais e os seus centros de interesse, que não são os mesmos nas diversas etapas da evolução pessoal, infância, juventude e idade adulta. Isso requer uma progressão constante na fé até a sua plena maioridade, para que a nossa ideia pessoal de Cristo seja viva e fecunda, completa e exata. E é também condicionante a resposta, porque Jesus não nos pede uma definição da sua pessoa, não nos está examinando sobre os nossos conhecimentos,
mas sobre a nossa adesão pessoal. Se confesso Cristo como Filho de Deus, a sua palavra, os seus critérios e o seu modo de vida comprometem-me. Se o reconheço como Salvador e Libertador do homem, a minha fé deve colaborar apostolicamente para que a salvação de Deus se torne realidade entre os homens. Se finalmente proclamo Cristo como revelador do Pai, entro no círculo da paternidade de Deus e, consequentemente, no da fraternidade humana. A figura do vivente Jesus é extraordinária, fora do comum, complexa, rica, única e original, por ser Deus-homem ou homem-Deus. Onde centrar a nossa atenção para poder abarcá-la e não nos perdermos? Os caminhos e tentativas de aproximação à pessoa de Cristo são vários. A teologia, a liturgia, a oração, a experiência mística. A via mais completa é, juntamente com tudo isso, o próprio Evangelho. Por fim, recemos. Senhor Jesus, também hoje nos perguntas: quem dizeis que eu sou? Quem sou para vós? No meio de um mundo que prefere promessas de engano, confessamos-te Filho de Deus e Salvador do homem. A quem seguiremos, Senhor, que não nos defraude? Só tu tens palavras e atos de vida eterna. Cremos-te ressuscitado e vivo hoje como ontem. E estamos seguros. Vives em nós pelo teu Espírito. Concede-nos conhecer-te a fundo pela fé e pela amizade. E faz que, amando os irmãos, nos entreguemos à fascinante tarefa de te amar apaixonadamente, hoje e sempre. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.